Letícia, se uma pessoa procura a cooperativa e busca um crédito, dá para perceber se ela está tomando crédito errado para comprar coisas, às vezes, quer dizer, ela às vezes está tomando um dinheiro que não é dela, pagando juros por aquilo, pela operação, para comprar uma coisa que no fundo é desnecessária. Quer dizer, dá para perceber isso quando conversa com o cooperado? Sim, muitas vezes na questão da troca de carro, às vezes a pessoa já tem um carro bom, um carro excelente, e ela quer trocar pelo carro do ano. Ela acaba pegando um dinheiro emprestado, pagando juros para ter aquele carro sem necessidade. Que ela poderia poupar um tempo. Então, ela poderia poupar, comprar à vista, com desconto, e acaba pagando juros, porque lançou aquele carro daquele ano, daquela marca, e ela quer trocar. E deve ser muito difícil para um profissional se meter nessa decisão, né? Porque é uma decisão da pessoa, de cunho íntimo, né? Sim. E como é que é dialogar com a pessoa para tentar compreender? O que você vai fazer? Porque a gente acaba, numa cooperativa, pessoal, a gente acaba tendo que saber onde é o destino do dinheiro, né? Sim. Se a pessoa quer um limite de cheque especial, a gente sabe que é um dinheiro livre. Se ele quer um crédito pessoal, também é um dinheiro livre. Mas se é para comprar um automóvel e a pessoa conta para a gente que é para um automóvel, a gente fala, não, aí no caso eu tenho uma linha para o automóvel, que ela é uma linha mais barata, mas você precisa me contar o que você vai fazer com o dinheiro. Explica um pouquinho como é que se dialoga no dia a dia. A gente tenta orientar, né, o nosso cooperado da melhor forma possível, com os nossos conhecimentos, orientar a poupar para fazer um investimento. É o melhor caminho, né? Que seria o melhor caminho. Mas muitas das vezes eles realmente pensam em consumir mesmo. Para hoje, né? Querem para ontem. Querem o mais rápido possível. Mas a gente tenta orientar, passar a nossa orientação. Se você não quer poupar, você não quer abrir uma poupança, ou investir o dinheiro em alguma aplicação, vai render num juros legal para você, mas para frente você pode comprar com desconto. Eu vi um caso de um menino, estava vendo noticiário esses dias lá, que o menino ele teve educação financeira na escola, né? Nas primeiras levas aí que isso começou a ser trazido na escola pública, né? Pessoalmente. E aí, com 18 anos, ele foi fazer faculdade e tudo, né? E aí ele pegou um bloquinho de papel lá e criou um boleto do meu carro para comprar o próprio carro. Olha. Então, qual foi a consciência que ele adquiriu ali, que ele decidiu botar em prática, né? Ele ia todo mês destacando um bloquinho do boleto lá com um dinheiro que era como se ele estivesse pagando já uma parcela do carro. E aí ele foi guardando isso lá, foi guardando isso lá, foi guardando isso lá. E aí ele trouxe a história lá que 4 anos ele juntando dinheiro ali comprou o carro à vista. Pegou um bom desconto lá na compra do carro à vista e comprou o carro com esse boleto que ele mesmo criou para si próprio, né? Bacana. Então, veja, essa é a importância de desenvolver essa consciência, esses hábitos para a gente ter um consumidor mais consciente, né? Um cidadão mais consciente. Gostaria de compartilhar sobre educação financeira, né? Começa desde a infância. Quando um pai leva a criança lá na Crediasisc para abrir uma conta poupança, a gente vê a felicidade da criança de estar tendo a sua primeira continha no banco. Eles ficam muito felizes. Então, assim, o pai, a mãe tem um papel fundamental. Olha, filho, hoje a gente tem R$100. Quanto você quer gastar? Quanto você quer poupar? Então, assim, é bem legal, é bem importante. O cofrinho, cara, o bom e velho cofrinho, entendeu? Você tá com a criança pequena lá, você já desenvolve essa consciência, ó. Vamos fazer um combinado aqui de algumas coisas, né? Quando as coisas estiverem correndo legal, vamos ganhar uma moeda, vamos guardar no cofrinho. Sim. A felicidade deles de colocar uma moeda, que ele nem sabe ainda muitas vezes quanto vale, né? Mas ele já desenvolveu essa ideia que estou guardando. E aí, no dia que você pegar aquele cofrinho e for usar esse dinheiro para uma coisa muito simples, que pode ser tomar um sorvete, mas que ele pagou com o dinheiro dele, sim, aquilo é uma coisa fantástica, assim, porque você vai materializar a questão do poupar, com uma criança que não sabe nem ainda o que é número, né? Essa ideia do gasto feito com cartão ou com Pix, que você não fica no etéreo, assim, você não tem conta.
E a diferença de você realmente fazer isso, de ir para um supermercado. Teu filho é pequenininho, né? Sim, tem 1 ano. Eu tenho 1 ano. Mas eu vivi a experiência de uma vez que sempre pagava com cartão de débito, né? Então, para a criança ver o pai pagando cartão de débito, parece que é uma mágica. Pega o que quer, passa o cartão e se realiza a mágica, né? Sim. Aí eu lembro do primeiro choque dos meus filhos quando eu saquei dinheiro, por algum motivo, e eu deixei de pôr coisas no carrinho, porque senão eu ia ultrapassar, sei lá, a cédula de R$50 que eu tinha. Quando eu tive que fazer essa escolha, não, vai levar isso, então deixa isso para trás, porque eu só estou com R$50. Quando ele ouviu isso pela primeira vez, foi assim uma coisa curiosa. Eu vi a criança, pai, passa o cartão, né? Quer dizer, faz a mágica aí que o senhor sempre faz, né? Aí você dizer para a responsabilidade nossa de educar, também, né, pelo exemplo, né? Que você chega e fala, olha, eu só tenho 50, vai para o supermercado com R$100, você acaba tendo que limitar e pensar antes de comprar. Sim. E a criança observando isso, eu lembro dessa ideia do pai, passa o cartão. Não, o pai não vai passar o cartão, o pai vai gastar o dinheiro que eu trouxe. Porque a gente vai levar somente o que é essencial para casa, porque eu tô com esse dinheiro, essa reserva somente hoje na carteira. Então a gente vai levar o que for essencial. O exemplo que você disse do boleto pagar para si próprio, eu tinha ouvido uma coisa parecida da economista, um abraço para ela, a economista Vanessa Guzzi, que nós contratamos ela para fazer 2 palestras já sobre educação financeira, e ela usava esse exemplo, né? Que a pessoa tem que se pagar primeiro. Tem que se pagar primeiro, porque se você for poupar só se sobrar algo, é provável que não sobre, né? Na vida de uma pessoa normal, assalariada, sei lá. Então, se você primeiro tem uma decisão muito consciente de que eu vou guardar um pouco e depois o que sobra eu vou trabalhar com isso durante o mês. E o pagar para si próprio, até nessas questões relacionadas ao lazer, né? Uma das coisas que se trabalha também no currículo de educação financeira é essa questão da importância do lazer. Porque você tem os gastos, né? Essenciais, né, e tal, e você também saber que cultura, né, que lazer são também, entre aspas, os investimentos, né, coisas que você precisa ter uma reserva do orçamento para poder dedicar para isso também, porque isso vai te trazer bem-estar também emocional, vai te trazer bons momentos com a sua família, né? Então a gente já conversou, né, outro dia de planejar uma viagem, né? Sim. Com antecedência, fazer uma reserva, né? E isso vai te dar um benefício grande também, quando a gente pensa nessa questão também afetiva, né? Sem contar também os networking, né? Que você conhece quando você está investindo em cultura ou em certas atividades, você também amplia suas possibilidades de mudar, de ampliar sua rede social, né? Essa de conhecer pessoas, ter oportunidades, né? Tem uma atividade que eu vi da colega uma vez que produziu na empresa que a gente trabalhava, que era também um plano de aula para trabalhar com alunos pequenos também, que era qual é o valor da arte, né? E era um plano de aula de educação financeira. Okay. Então era para trabalhar com eles o seguinte, por exemplo, vamos fazer uma obra de arte aqui na escola? Vamos fazer. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui de tinta, de pincel, de recurso. Então você já tem o custo, né, do material. Tá. Né? Tá, mas e depois se eu quiser vender essa arte, né? Quanto... que entra aqui? Porque se eu vender só pelo custo do material, não estou ganhando nada, né? Sim. Você já começa a trabalhar isso com as crianças, né? Então, o que a gente gastou além dos materiais aqui? A gente gastou tempo, a gente gastou energia, o nosso conhecimento, a nossa inspiração para fazer aquela arte, né? Então, tudo isso tem um valor. E aí isso vai entrar, por exemplo, no agregador do valor da arte, né? Então, para a criança entender já, por exemplo, o que está embutido quando eu pago um ingresso de um teatro, né? Quando eu pago um show de música, né? Então, isso tudo é você já construir essa ideia do que forma o valor das coisas, né? Para quando você vai consumir esse tipo de coisa também. E, Léo, e valor diferente de preço, né? Valor diferente de preço, exatamente. Porque você não está pensando, eu falei, nessa questão do... tinha também uma atividade que eu não estou me recordando agora certinho ela, mas tinha isso, essa questão que eu falei
da necessidade e desejo, né? Sim. Que às vezes ficava pensando lá, não, mas quanto que custa esse brinquedo que eu quero aqui, né? Certo. Mas quando a gente vai pensar no valor, entra todo esse tipo de coisa, né? Qual é a utilidade que aquilo vai ter para mim, né? Quanto de recurso material que está empregado aqui, qual é o destino desse recurso, né? Você não vai pensar só no preço que me custa aquilo, mas você vai pensar num custo muito maior, que tem esse custo, né, o social, né, que a gente fala. Então, assim, dá para discutir muita coisa, cara, com criança em vários segmentos aí.